Quando a cirurgia bariátrica é contraindicada? A obesidade como doença crônica pode trazer uma série de outras doenças que são chamadas de comorbidades. Podem ser comorbidades metabólicas, um exemplo, o próprio diabetes, ou outras comorbidades como doença coronariana, como doença ortopédica, inclusive algumas doenças psiquiátricas. Alguns exemplos de doenças como depressão, como um diabetes descompensado, como pacientes que têm alguma doença cardiológica grave, podem, num primeiro momento, trazer uma certa contraindicação na realização do procedimento bariátrico, mas não é uma contraindicação absoluta em todos os casos. Então é importante que o paciente que tem alguma outra doença, além da obesidade, que faça um acompanhamento médico regular, que exista um contato com esse especialista e juntos nós possamos fazer uma análise de qual a real gravidade dessa doença no determinado momento que o paciente tem um interesse na realização da cirurgia bariátrica. Muitas vezes, uma depressão mais grave, quando tratada e controlada, pode tornar o paciente apto na realização do procedimento cirúrgico. Um diabetes descompensado tem que obrigatoriamente ser compensado antes da cirurgia, para diminuir o risco de uma elevação muito alta da glicemia que pode trazer complicações pós-operatórias, aumentar riscos de infecção, alterar a cicatrização. Pacientes que têm uma hipertensão descontrolada têm a necessidade de um controle antes da cirurgia, justamente porque pode aumentar um risco de um sangramento, de alguns eventos cardíacos, até mesmo risco de um derrame no pós-operatório imediato. Outras doenças também têm que ser controladas. Um exemplo, a própria alteração de tireoide com hipotireoidismo deve ser tratada antes, assim como prevenções feitas para trombose e outras eventuais complicações pulmonares, dentre outras. Então nós não temos, eventualmente, uma contraindicação absoluta para a cirurgia bariátrica, porém, essas contraindicações podem ser relativas, ou seja, o paciente, uma vez que é portador de uma doença, quando essa doença for controlada, com a autorização do médico assistente, ele poderá ser submetido ao tratamento cirúrgico. É importante comentarmos também sobre os extremos de idade. Hoje não se recomenda a cirurgia bariátrica para adolescentes abaixo de 16 anos de idade. Apenas isso é realizado em alguns protocolos de estudo. E acima de 65 anos de idade, existe a necessidade de uma avaliação clínica completa para análise do estado de saúde do paciente para ver a necessidade e a possibilidade de um tratamento cirúrgico. A dica é, hoje, qualquer doença relacionada ou não à obesidade tem que ser tratada e compensada antes da realização da cirurgia bariátrica e algumas doenças em específico vamos precisar de uma autorização e uma análise mais detalhada de outros médicos especialistas.